Boa noite a todos. Muitos já me conhecem, meu nome é Maurício Putinato. Eu sou o atual presidente da ALEASP, Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Agronomia da cidade de São Paulo. Continuando nosso ciclo de palestras, hoje vamos apresentar a palestra com o tema Modernas Obras com Gabiões e Inovação com a Utilização de Gabiões ISS. É isso aí mesmo, né, Antônio? Está certinho? Será apresentada, logicamente, pelo nosso colega Antônio Celso. O Antônio Celso, ele já é um palestrante nosso, amigo aqui, ele tem participado várias vezes, e essa palestra deve levar em torno de 90 minutos. No final da palestra, nós vamos deixar mais alguns minutos para perguntas que sejam feitas, elas serão respondidas pelo nosso colega Antônio Celso bem no final, tá bom? Aí, nesse final, acho que é permitido abrir os vídeos, os áudios, aí para que a gente possa até fazer uma interação mais bacana. Bem, gente, durante o andamento da palestra, vocês podem fazer as perguntas diretamente no chat, e eu vou fazendo as perguntas para o Antônio para que não interrompa ele durante todos os momentos, tá bom? Aí, em alguns momentos, eu abro e passo para ele as perguntas que vocês forem fazendo. No final, vocês vão assistir uns vídeos do CREA, são breves minutos, e a partir de agora eu já deixo o nosso colega Antônio Celso dar início nesta palestra aí de gabiões. Ok, Antônio Celso, pode abrir aí para a gente bater um papo? Opa, beleza? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite, Maurício, Aleasp aí. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento na área, né, da geotecnia, mais especificamente aos gabiões. Então, obrigado aí pelo convite, Maurício. Ok, eu não falei o seu currículo, Antônio, mas só rapidamente, viu, gente? Ó, o Antônio Celso, ele é engenheiro, ele é professor da Uninove, e ele também é engenheiro de aplicação e vendas técnicas da Belgo, né? Especificamente na Belgo Soluções e Geotecnologia. É isso aí, Perfeito. Antônio? É isso aí, Maurício. Bom, então a partir de agora eu deixo contigo, Antônio. E eu só vou Beleza. interromper você para passar algumas perguntas Tá. nos momentos que forem mais apropriados. Não, legal, tranquilo. Eu vou compartilhar aqui, aí você só me confirma aí, Maurício, se tá passando aí. Está abrindo, acabou de abrir o compartilhamento. Isso. Está tudo em ordem Legal, aqui. beleza. Então, legal, pessoal, obrigado aí pelo... Tá tudo certo aí? Aparecendo? Perfeito aqui. Eu vou fechar o meu áudio e o meu vídeo. Legal. E você fica à vontade. Qualquer coisa, dá um toque. Excelente. Bom, primeiro, obrigado aí novamente, pessoal da Aliasp, obrigado ao pessoal que está presente aí, né? 7h15 aí nessa baita chuva, então espero que todos tenham chegado sã e salvo aí, né, em suas casas, beleza? Então, muito breve, o Maurício já comentou aí, eu sou engenheiro civil, né, de formação, sou professor universitário também da Uninove, já há quase 8 anos, né, entre várias disciplinas, desde gerenciamento de obra, concreto, estrutura metálica, então a gente sempre está compartilhando algumas informações aí para a Aleasp, né, e para os colegas aí que também estão participando. Também estou finalizando meu mestrado agora aqui, né, também na Uninove, e sou técnico químico também, e tenho especialização na área de execução de obras, né, execução de obras, concreto, metálica, patologias e especificação de materiais. Bom, hoje, nosso tema, eu separei aqui uma breve introdução sobre as ODS, né? Então, é quase que impossível hoje da gente falar de algum novo sistema construtivo, né, sem falar das ODS. Então, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, se não, aqui vai ser uma boa oportunidade para vocês, vamos dizer assim, para vocês terem um conhecimento melhor, né, sobre as ações que as empresas têm feito, né, no sentido de promover, né, principalmente a sustentabilidade, né, e os gabiões, a inovação, né, a gente vai trazer aqui algumas abordagens sobre os gabiões tradicionais, mas também uma abordagem focada também na inovação da geotecnia com os gabiões eletrosoldados, né, então esse é o grande player do momento, né, com a expertise Belgo, tá certo? E a gente tende aí a replicar para vocês, tá certo? A gente vai dar sequência aqui, ok?
e vamos mostrar aqui. Bom, a primeira situação, né, a ODS, em 2015, né, a ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, você tem aí a criação em 2015, né, junto com a ONU, então foi uma reunião com os setores, né, da sociedade civil, o setor privado, cidades, estados e países, onde eles elencaram 17 ações, por isso a Agenda 2030, que barra 17, porque são 17 ações pautadas principalmente na sustentabilidade, né? Então, se você perceber hoje, as ações que antes a gente percebia que as empresas se utilizavam apenas como um atributo de puro marketing, né, um marketing verde, hoje isso já mudou, né? Então, hoje a gente sabe perfeitamente que se você gerar muito resíduo, você vai gastar uma baita, um valor, né, expressivo com a destinação de resíduos, né? Então, só por aí a gente já começa a perceber o quanto que a gestão, eu estou falando aqui de resíduos, né, mas a gestão do negócio como um todo, né, da cadeia produtiva, da indústria da construção civil, ela pesa muito no bolso se você não cuidar, né? Então, por isso aqui de uma introdução, né, a ideia principalmente, eu não vou falar todas, né, mas as principais, a ideia principalmente aqui falando das 17 ODS, a número 1, né, é a erradicação da pobreza, então não poderia ser diferente, né? Se a gente pensar que até mesmo aqui no Brasil, né, algumas situações de pessoas ainda em estado de vulnerabilidade, então não poderia ser diferente a ONU emplacar, né, a questão da pobreza, né? Mais para frente a gente fala especificamente de algumas ODS, mas eu queria que vocês se situassem o porquê disso, né, o porquê das ODS. Eu fiz um comparativo aqui com as boas práticas da construção versus desenvolvimento sustentável, né, exatamente para vocês entenderem e linkar, tá certo, o que a ODS traz para as boas práticas da construção, que é o mundo, né, onde acredito que todos aqui que estão assistindo estão, vamos dizer assim, inseridos, né. Primeiro, o mundo cada vez mais conectado e global, né, ou seja, em relação à tecnologia, né, globalização, ou seja, você tem pleno exercício das diversas faces da cidadania. Segundo, a responsabilidade social se torna um fator estratégico, né, de atuação das empresas. Como assim, Antônio? Me explica melhor. Vamos lá, se a gente pegar a própria pandemia, né, então a quantidade de empresas que começaram a se movimentar e, de fato, fazer ações, né, óbvio, a gente entende que no final das contas, tudo é pautado na questão comercial, né, da coisa toda, de você poder vender algum produto ou serviço da sua indústria, mas não tinha como as empresas estarem distantes, né, das classes, né, da sociedade como um todo. Então, essa aproximação de empresas, que é esse item 3, né, ela gera uma proximidade entre a comunidade e vai exigir uma forma de você fazer negócio, literalmente, ou seja, atender as demandas do cidadão. E dessa forma você tem um engajamento, você tem vamos dizer assim, uma estratégia agregada ali ao seu produto, ao seu serviço final, e isso, obviamente, lá na ponta vai ser remunerado de alguma forma, né? Desde a aquisição do produto ou serviço, a tendência é que você tenha, que você logre, né, sucesso com essas ações. Então, eu acabo criando aí uma estratégia, né, de atuação empresarial, o último item aqui, né, atraindo investidores, financiadores, consumidores como um todo, tá certo? E aí, com isso você cria esse engajamento, né, vamos dizer assim, ok? Bom, aí eu começo a pegar um pouquinho de cada uma dessas estratégias, né, da ODS, exatamente para você linkar com a área sua, né, a área de atuação da indústria da construção civil. Então, o primeiro item que eu destaco aqui para vocês, que a inovação, ela traz o benefício, né, principalmente na inserção de novos materiais construtivos, né? Aqui eu coloquei materiais construtivos a seco, mas na realidade toda a construção, né, todo o viés construtivo que tem a racionalização do processo, né, ou seja, você consegue produzir isso numa escala produtiva maior e que entregue na sua obra, né, um material com uma qualidade, com uma resistência maior, né, com uma vida útil de projeto maior, consequentemente, você vai colher bons frutos, né, você, a sua empresa e etc. Né? E exatamente aí que, por exemplo, a indústria, né, 4.0, a aplicação da indústria 4.0 traz
essa questão da sustentabilidade, né? Porque a indústria 4.0 foca exatamente esses atributos, né? De que forma eu posso produzir mais, né? Com uma qualidade melhor, né? E que eu entregue isso para o meu cliente, quem está lá na ponta, de uma forma mais assertiva, né? Principalmente sem erros, né? A gente sabe que boa parte da nossa mão de obra, né, ela está pautada na mão de obra bruta, né, aquela mão de obra pouco qualificada. Isso tem mudando, isso está mudando, né, ainda bem, né, até porque as empresas estão cobrando isso, estão trazendo novas tecnologias, e isso faz automaticamente aquele funcionário, né, que nunca se importou, vamos dizer assim, ou que nunca teve a oportunidade de estudar, buscar atrás, né, ir atrás, estudar e etc., e conseguir, né, o seu sucesso na sua carreira e etc., né? E com isso você tem ganhos de produtividade, menos desperdício, recursos humanos também, eu acabo poupando isso, né? Segurança do trabalho, então eu acabo diminuindo os riscos, né? Então, só para vocês entenderem que toda essa cadeia, né, que todas essas 17 ODS, né, elas estão unidas, né, e está unido também na sua vida. Você pode ter certeza que essas ODS aqui vêm de encontro com alguma ação, né, com alguma situação que você trabalhe, com que você estude. Você pode ter certeza que isso é pauta, tá, da sua empresa onde você trabalha, se você for proprietário, com certeza você vai ser, não digo abalado, né, mas você vai ter ali uma vacinazinha ali da ODS que de alguma forma você vai ter que agir, né? E com isso, automaticamente trazendo para a nossa área da construção civil, você traz aí, diminui a questão da mão de obra tradicional ou da construção tradicional, né, que impera aqui no nosso país, e você traz esses atributos de novos sistemas construtivos, por isso da palestra, né, de trazer inovações. Aí você pode me perguntar, tá, Antônio, de que forma a gente pode ter uma economia, né? Ou então, de que forma a minha empresa, né, pode lucrar com isso? Né? Primeira coisa, né? A indústria 4.0, seu impacto vai ser expressivo, né, em toda a indústria. Primeiro, eu peguei uma pesquisa recente aqui da BDI, né, uma agência brasileira de desenvolvimento industrial, então ela estima uma economia de 73 bilhões ao ano. Olha só, um valor extremamente expressivo, praticamente aí, quase que metade, né, do PIB, né, do Brasil, tá certo? Ou, quer dizer, do orçamento, né, que o governo, inclusive, está lutando agora, né, para conseguir, e só com o impacto que a indústria 4.0 já é um fator, uma fatia expressiva aí para o governo, só para vocês terem uma noção, né? E de que forma esse dinheiro pode entrar, né, no país, na sua indústria, na sua empresa? Eu fiz também algumas pesquisas. Então, primeiro, 35 bilhões por ano com redução de custos de manutenção de máquina. Com certeza, né? Porque se eu tenho uma análise de dados, né, quem já estudou, já ouviu falar sobre Big Data, né? Então, eu tenho um Big Data ali que consegue me trazer uma informação rápida e precisa que o pneu do meu trator está estourando, né? Olha só, imagina hoje, você trabalhando lá numa obra de terraplenagem, estourar o pneu do seu trator, o trator vai ficar atolado na escavadeira, você vai deixar o seu operador lá na chuva, etc. Cara, isso daí com análise de dados, vai um sensor lá para você, uma mensagem no seu celular, e vai falar que aquele trator está com necessidade de manutenção, ou seja, só por aí você já tem a manutenção, você tira a manutenção corretiva, passa a ter a manutenção preventiva, né, que o custo é bem menor. Próxima situação, estou dando um exemplo, tá? Pode ser milhões daqui, e com certeza você vai ter outros aí também. Segunda situação, 31 bilhões por potência produtiva, com certeza, né? Eu vou trabalhar mais assertivo. Imagina que eu sou do agronegócio, eu tenho um maquinário e eu tenho um leitor do solo, onde eu consigo falar para você, olha, aquele solo ali precisa de um tratamento de calcário, né? Exatamente naquele ponto. Poxa, com certeza a minha safra, né, a minha soja, meu milho, etc., vou ganhar mais com aquele produto ali, porque eu sei onde tratar, né? Ou seja, eu tenho atributos tecnológicos que vão me dar barganha, né, e subsídios para eu tratar aquela possível patologia do solo. Não vou falar patologia do solo, né, porque o solo, ele de fato, ele é heterogêneo, né? O que você faz é melhorar as características para o fim que você deseja plantar, literalmente, né? Então, aqui estou dando um exemplo também. Próximo, 7 bilhões por ano de economia de energia elétrica. Nem se fala, né? Hoje a gente já tem o LED imperando, você já tem o próprio celular que controla, né,
o ar-condicionado quando você está chegando em casa, quando está saindo, desliga, liga e etc. Então, você ganha demais, né? Então, eu acredito que esses 73 bilhões, eles estão, inclusive, acanhados aí, né? Eles podem ser muito maior, né? Se todo mundo começar a pegar essa ideia como um todo, né? E aí, eu coloco em destaque, em laranjinha aí, o item 9, né? Se você pegar aqui, ó, o item 9, quando eu mexo o mouse e o Maurício, vocês conseguem enxergar aí ou não? Só para entender. Consegue ver sim, dá para enxergar Consegue. sim. Ah, legal, então bacana. Então, eu vou até usar o artifício, porque eu não gosto do mouse. A caneta aqui, dá para ver também, Maurício? Rapidinho. Dá para ver sim, Ótimo, marcando em legal. vermelho aí, tá? Mas não Isso, aparece a caneta, só aparece isso, o legal. risquinho. Tá bom, é isso que eu queria. Então, olha só, o item 9, eu busquei aqui para vocês. Então, o que fala no item 9? Ó? Indústria, inovação, né, e infraestrutura. Ou seja, opa, é um dos pilares da ODS. Quem falou no início da palestra ou pensou em falar que isso não estava inserido na sua vida, né, está muito enganado, né? Com certeza está inserido na vida de todos. Mas vamos mais, né? Tem mais aqui. Então, primeiro, água potável, item 6, né? Se vocês pegarem aqui, ó, ODS, o item 6, nem se fala, né? Até pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, a gente está aqui em São Paulo, né? A gente estava sofrendo aí com a carência e a estiagem, né? Das chuvas, né? Agora tem até demais, né? Inclusive os reservatórios cheios. Mas se a gente pensar, né? O marco do saneamento básico está patinando ainda, né? O pessoal aprovou em 2020, mas até agora o pessoal está discutindo, né? E não vai muito longe, né? Se a gente pegar obras hidráulicas também saindo, né, a uma situação muito lenta, né? E aí, se eu tenho obras hidráulicas mais lentas, o que eu vou ter? Eu vou ter mais enchentes, eu vou ter mais contribuição de esgoto, né, permeando, eu vou gerar mais doença para as crianças que moram em comunidades mais próximas, e aí é uma cascata, né? Tanto que eu até trouxe essa pesquisa recente aqui, hoje no país 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, né? Então, assim, não precisa ir longe, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Se a gente pegar, o que vai acontecer? Você não tem infraestrutura, né? De água e esgoto em alguns locais, né? Então, se na cidade o maior poderio aquisitivo, né, da América Latina não tem, então você imagina só, né? Aí fica difícil, tá? Então, eu coloquei alguns dados aqui para vocês. Então, em 2010, né, brasileiros sem acesso ao saneamento básico. 2008 melhorou um pouquinho, sei lá, 24 milhões, né, em 8 anos. Mas é ridículo, né? Se a gente, depois de 5 anos, né, 2023, quanto você acha que você já deve ter um aumento? Sei lá, que tenha mais 24 milhões aqui. É ridículo, né? Se a gente tem quase 215 milhões de habitantes, então não é nada ainda, né? Quase um pouquinho mais da metade, né? A 11, eu fiz questão de trazer aqui cidades e comunidades sustentáveis. Então, não é à toa que, inclusive, aqui na 11, ó, cidades e comunidades sustentáveis, já se preocupa principalmente, né, com a questão do aumento expressivo da população, né? Então, não só os impactos ambientais em relação a desmatamento e etc., mas também a preocupação com a sustentabilidade, né, começa, inclusive, aqui, a pesar na decisão de compra dos brasileiros, né? Então, hoje você já começa a pensar, as pessoas já mudaram, né, esse conceito, né, sobre materiais sustentáveis, sobre produtos, né, quando eu falo produtos aqui, voltados para a nossa área, né, para a área da indústria da construção civil. Então, a gente começa a pensar nessa questão do impacto que isso pode trazer para a nossa obra, e etc. Então, a gente começa já a mudar, a ver uma mudança, né, da população como um todo, né? Eu trouxe a 11, também trouxe a 12, né, os padrões, né, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente de recursos naturais. Então, se a gente pegar o aço, né, e o cimento, então a gente viu o aumento expressivo, principalmente na pandemia, né, um pouquinho antes também, os materiais aumentando excessivamente. Eu até faço um paralelo aqui, uma caçamba hoje em São Paulo, esse valor acho que nem está valendo mais, né, eu coloquei aqui, mas muito provável, uma caçamba hoje em São Paulo deve estar custando aí R$ 400, né? Quem trabalha com obra aí deve saber muito bem, né? Então, olha só, e aquela caçambinha, até o pessoal brincava, pede uma caçambinha, pessoal, 10 caçambinhas dá R$ 4.000, né?
Então, é um valor expressivo para a sua obra, né? E aí também até trago um paralelo, que é a questão do segundo material mais consumido pelo homem, né? Então, você tem o concreto, e o concreto, o material mais consumido pelo homem, o primeiro é a água, né? Mas nós sabemos que, na realidade, o concreto, ele tem 60% de agregados, né? E o que isso significa? Na realidade, então, o segundo material mais consumido pelo homem são os agregados, né? Porque o cimento, quem manja de traço de concreto, cimento dá uns 15%, não é isso? Aqui eu tenho 75%, mais uns 10% de água, né? Mais ou menos isso. Então, eu já tenho aqui uns 85%, uns 5% de aditivo e um pouco de vazios, né? Então, mais ou menos um traço é mais ou menos isso, né? Então, se você pegar os agregados, é o segundo material mais consumido, e já está inclusive, acontecendo, né? Pirataria, não sei se vocês já ouviram isso, né? Nas regiões do Oriente Médio, de areia e agregado, porque não tem, né? Então, imagina aquelas construções monumentais lá, o pessoal está tendo que se virar, né, com alguma outra situação, né? E o que isso implica? Né? Implica na geração de novos sistemas construtivos. Né? Essa é a ideia, esse é o conceito para vocês nessa breve introdução, né? E aqui também, rapidinho, né, essa introdução, uns 15, 20 minutos aí, a questão da geração de resíduos sólidos, né? Então, ó, resíduo, na realidade, não é nem geração de resíduos sólidos, é geração de resíduos da construção civil. Então, fiz questão de trazer aqui, tá, essa geração da nossa área, óbvio, né? Se a gente pegar aqui também um aumento expressivo, né? Em 2010, a gente gerava aí aproximadamente 33 toneladas por ano, né? E em 2019, 44, né, toneladas. Se a gente for dividir isso pela quantidade de pessoas, em 2019, foi o último censo, né, desse material, a gente geraria aproximadamente 213 quilos por habitante ano, né? Você mesmo já deve ter feito mais ou menos uma conta de quantos sacos de lixo você desce por semana, se você mora em prédio ou se você mora em casa, né? Você coloca lá para fora, né? É uma quantidade considerável. Você pesar isso e dividir pela quantidade de pessoas, exatamente esse número que está se referindo, né? E aqui, no caso, né, a distribuição desse valor nas regiões, certo? Porque então, outro player, outra situação para você vislumbrar que automaticamente está linkado, né, com as ODS, né? E aqui, antes da gente entrar na nossa indústria de fato, né, o mundo, pessoal, nós temos aí, de acordo com o Antônio Guterres, né, o secretário da ONU, ele comenta que as áreas urbanas, né, elas já abrigam 55% da população mundial, né, e esse número deve aumentar para 68%, ou seja, esse êxodo rural, ele tende a aumentar ainda mais, né, e é uma realidade, né? Então, as cidades cada vez mais adensadas, né, população cada vez mais querendo cidades, e se a gente não propor novas soluções construtivas, né, a gente vai ter um grande... Já está acontecendo, né? Então a tendência é piorar, infelizmente, né? Então, se a gente pegar aqui só a região sudeste, ela ocupa 40% da população brasileira, né? Morando aqui na região, entre o eixo na Rio, São Paulo, né? Rio, São Paulo, Minas, né? Um pouquinho ali do Espírito Santo, enfim. Então, é a preocupação nossa, né? Como um todo, ok? Então, essa aqui foi uma breve explanação sobre uma introdução, acho que interessante para vocês enxergarem, né, o mundo da indústria da construção com esse outro viés urbano, né, com o viés da preocupação ambiental, da preocupação das cidades, e isso vai criando também uma expertise de cada um de vocês de aplicar, né, novas soluções construtivas, né, em função de cada um atua, né? E aí cabe vocês, né, estudarem, né, irem atrás e verificar a melhor solução exatamente para que você possa ser mais ativo na sua cidade, né, e ter uma situação mais sustentável também, e automaticamente vai gerar, né, um ativo aí para a sua empresa ou a empresa por onde você atua, beleza? Bom, em termos da indústria da construção, né, nós temos o CNAE 2, né, que é o Conselho Nacional das Atividades. A indústria da construção ela é classificada como a construção civil leve e construção pesada, né, ou seja, obras de maior porte. Construção civil leve, o próprio nome já fala, né, então eu tenho as construções residenciais, comerciais, né, construção pesada, obras de infraestrutura, né,
redes de linhas de transmissões, etc. Então, dessa forma, você tem essa separação. Então, literalmente, construção leve, né, construções que vocês já estão habituados, ou talvez já até atuam, né? Construções pesadas, né, túneis, rodovias, pontes, viadutos, barragem, que é barragem Rotterdam, né? Enfim, então eu tenho essa diferenciação, né? E por que também da inovação? Primeiro, características da indústria da construção civil no Brasil. Primeiro, o uso intensivo da mão de obra, né, não qualificada. Falei isso no início, está mudando, né? Que bom, está mudando, né? E tem que mudar exatamente devido ao próprio o empresariado trazer as soluções externas, né? E ele precisa de gente capacitada, né? Se aquele pedreiro, né, ele vai continuar sempre naquela situação, não estou dizendo que ele vai perder a profissão dele da noite para o dia, não é isso, principalmente se tratando de Brasil, que é tudo mais limpo, mas, né, ele começa a se preocupar e ele começa a ver, né, outros sistemas construtivos, e isso vai impactar de uma certa forma. Então, aquela solução construtiva tradicional começa a perder espaço. Eu trouxe rapidamente, eu tinha lembrado, mas eu acabei pegando o último censo da indústria da construção civil, mas também não mudou muito, né? Melhorou um pouco. Então, ó, grau de instrução dos trabalhadores da indústria da construção civil, ou seja, eu vou pegar a maior expressão aqui, ó, 20%, né? 20% tem no máximo aqui, né, o 5º ano completo do ensino fundamental, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que a gente tem que, vamos dizer assim, lutar, trabalhar bastante, né, sobre essa questão da formação, né? E o estoque de trabalhadores por tempo de emprego. Isso aqui também mudou um pouco, é de 2010, então o censo é a cada 10 anos, mas também não teve o censo em 2020, está sendo feito agora. Outro problema, né? Um problema, eu digo, não sei se é a palavra, mas uma característica, né? Primeiro, a rotatividade, né? Então, na indústria da construção civil, nós temos uma rotatividade muito grande, né? Então, se a gente pegar aqui também, ó, 21% fica no máximo de 6 a 12 meses, né? E é real, né? A gente sabe que as camadas aí que ganham, têm um salário mínimo, né? Trabalha literalmente para sobreviver, infelizmente, né? Lei da oferta e procura, acaba tendo uma rotatividade muito grande, porque como essa pessoa, né, ela quer ali o dinheiro para pagar, às vezes, o aluguel, a comida, literalmente, do filho, enfim, né, se manter subsistência, né, infelizmente, ele, se você oferecer R$ 10 a mais para ele, ele vai, né, infelizmente, ainda a gente tem essa característica, e isso é prejudicial, né, prejudicial para todo mundo, né, a indústria como um todo, né, então você tem um retrabalho, você tem uma situação mal feita, você tem uma outra pessoa que vai vir terminar aquele serviço que aquela outra pessoa fez, e assim vai, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer os gargalos aqui, né? Então, eu tenho o gargalo estrutural, primeiro do país, né? O país também não facilita, né? Então, dessa forma, eu também crio essa barreira, né? Então, os bancos financiam 70%, 80% do imóvel, também dificulta demais, né? E tem também uma questão cultural, né? O uso intensivo da mão de obra considerada barata, entre aspas, a gente sabe que não é mais barato, né? Então isso já mudou. Medo de inovação, né? Mitigação de riscos, então a gente tem ainda alguns empresariados que pensam pequeno, né? Não digo, não sei se a palavra pensar pequeno, mas acaba dificultando, né, o acesso de novas situações. E aí tem uma pesquisa da McKinsey que eu acho bem legal, que eles trazem, né, ao comparativo da produtividade humana, né, no nosso país. Então, eu tenho aqui a construção pesada, né? O Brasil não faz muito feio na construção pesada, por quê? Construção pesada não tem muita mão de obra, né? Eu tenho mais maquinários, né? Então, praticamente está 1 para 2, né? Não é à toa, né, que muitas construtoras, empreiteiras grandes, inclusive, que estavam bloqueadas na Lava Jato, conseguiram se manter exatamente por obras fora do país, porque, né, eles têm o poderio, têm o maquinário, têm expertise, então conseguiram obras lá fora, né. Aqui no Brasil, né, em termos de residencial, né, então a gente patina um pouco, né, praticamente 1 para 3, vamos dizer assim, né, 1 para 4. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que eu preciso trabalhar 4 dias, né, para pagar um dia do americano. Exatamente isso. Ou seja, nós estamos muito atrasados, né? E em obras comerciais também, né? 3 vezes, né? Aqui, mais ou menos. Então, praticamente aí o brasileiro, a gente trabalha na indústria da construção civil, se a gente for fazer uma média aqui,
né, é 1 para 4, né? Ou seja, o americano trabalha um dia, a gente tem que pagar aí de 3 a 4 dias, exatamente em função da não produtividade ou do retrabalho que existe, né, em função desde a construção artesanal, construção tradicional, né, o medo de inovação, o governo também brecando aqui, né, o governo meio que coloca ali no nosso, na nossa carteira, né, no nosso balde ali, que a gente tem que absorver toda a mão de obra. Então, é por isso que o governo, de uma certa forma, dificulta, né? A intenção aqui não é falar sobre política, mas para vocês entenderem o macro da coisa, tá certo? E aí nós temos a situação de obras de construção, né, artesanal, né, alguma coisa empírica, né, aquilo que é simplesmente na experiência vivida da pessoa, construções tradicionais, tradicional evoluída e industrializada, né? Então, a gente hoje, basicamente, vai falar nessa área aqui, tá certo? Bom, eu abro aqui, então, nosso foco aqui nos gabiões, né, com essa foto triste, uma foto emblemática aqui, lá de São Sebastião, muitos de vocês devem ter acompanhado aí, né, toda a questão da geotecnia, né, dos deslizamentos, né, e até faço uma provocação aqui com vocês, né, eu não sei a formação, muito provável, arquitetos, engenheiras, né, o quanto falta profissionais na área de geotecnia, né. Não existe um curso de engenheiro geotécnico, isso não é, vamos dizer assim, isso não tem uma denominação no CREA, né? Na realidade, o engenheiro geotécnico é que depois que você termina a graduação, que você faz uma especialização, né, de geotecnia, por exemplo, tá certo? Então, não existe um engenheiro, sou formado em engenheiro geotécnico, não, ou provavelmente você é uma engenheira civil, né, e fez uma especialização na área de geotecnia, né? Mas a questão aqui é exatamente isso, né? De que forma a gente pode ajudar o gestor público, né, e trazer soluções construtivas para esse problema, né, que afetou não só aqui o litoral norte, mas toda a região do país, né, agora no começo do ano, né? Então, a ideia é trazer exatamente os gabiões, né, vou falar um pouquinho do que é cada um até chegar na inovação, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, gabiões, né? Os gabiões são soluções eficiente, técnica, economicamente, estética e ecológica para aplicação nas obras de contenção, né? Então, o gabião, ele é um elemento, umas gaiolas, muito provável vocês já devem ter visto, né, nas encostas ou até mesmo próximos aí a rodovias, alguma coisa do tipo, né? E o que acontece? Ele tem esse atributo, né, de contenção. E a grande expertise, né, do gabião é ele trabalhar com peso próprio, né? Então, a gente costuma falar que é um muro que trabalha a gravidade, ou seja, pelo próprio peso, né, o peso próprio dele que faz toda a contenção do maciço, né, que você tem ali atrás dele, né? Isso se faz dele, né, um elemento construtivo muito importante, né, e muito competitivo com os outros sistemas tradicionais aqui, por exemplo, o próprio concreto, né? Você tem a utilização de água, de cimento, de aço, de uma forma, etc. Então, você tem uma cura para isso, né? Acaba tendo mais processo, né? E o gabião, ele pode ajudar demais, né? Principalmente com esse controle excessivo de chuva, exatamente por você ter um material granular, né? O próprio agregado, né? Né? Rochas, né? Pedras britadas, literalmente, você vai preencher esses gabiões. E aí, esse gabião ele vai servir como elemento de contenção, né, de todo o maciço que está atrás, tá certo? Dentre as principais aplicações, eu vou falar um pouquinho aqui rápido, mas depois a gente vai detalhar, tá? Cada uma delas. Primeiro, eu posso trabalhar desde um muro de contenção, né, diques de partida de barragem, drenagem, canalização, descida de água, escadas hidráulicas, obras hidráulicas, né, ombreiras de ponte, barragem. Então, tudo isso daqui eu vou falar um pouquinho hoje aí para vocês, tá certo? Aqui é uma obra que a gente fez na região entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, uma obra já entregue. Então, você vê um muro totalmente rígido, né, até a maquinário trabalhando aqui em cima. Então, soluções rápidas, né, e que você não também depende de mão de obra muito especializada, né? A gente tem que pensar sempre nos dois lados, né? A gente pensa na parte produtiva da coisa toda, mas a gente tem que pensar que o Brasil, né, tem a sua sazonalidade, né? Às vezes eu não tenho uma mão de obra
e para um determinado sistema construtivo, eu tenho que levar daqui de São Paulo, acaba encarecendo, etc, etc. Então, sempre você, como possível gestor de uma obra, você tem que pensar, né, em toda a estratégia, né, de que forma eu vou fazer, né, como que esse material vai chegar. Né, eu tenho equipe lá, eu tenho mão de obra para executar determinado sistema construtivo, então sempre você tem que pôr na ponta do lado. Né. Algumas vantagens aqui. Primeiro, o Gabião, né, ele proporciona sólidas vantagens frente a obras tradicionais de concreto. Né. Primeiro, menor prazo de execução, simplicidade construtiva, né, exatamente isso que eu comentei há pouco com vocês. Custo total reduzido, né, são alguns exemplos. E alguns diferenciais. Você pode aplicar desde uma escada hidráulica, canais de proteção, e aí são todas aquelas vantagens que está listado no slide anterior. Principalmente para obras, né, de geotecnia, né, solo reforçado, né, então, às vezes, você pode pegar uma demanda de algum solo, e aquele solo naquele local específico, você não tem ali um solo adequado para fazer acontecer uma obra, né, sei lá, uma estrutura de uma ponte, né? E aí, o que você deve fazer? Né? Então, você tem alguns atributos aí da área geotécnica, onde você pode trabalhar essa questão da melhora, né, do solo, lembrando que o solo ele é heterogêneo, né? Então o solo que está aí debaixo da sua casa pode ser o que está diferente daqui onde eu estou localizado, que é aqui na Vergueiro, né? E de que forma você tem que trabalhar isso, né? Você tem que trabalhar no projeto, você tem que melhorar a resistência do solo, né? Vai, então, da sua expertise como engenheira, como engenheiro, né, arquiteto, de conhecer, né, as possibilidades e soluções para você melhorar e reforçar esse solo, para depois você vir e fazer, vamos dizer assim, a fundação, né, da sua edificação como um todo, ok? E aí o Gabião, né, com outros materiais geossintéticos também, é um outro aliado bacana do Gabião, né? Geossintéticos são polímeros que você pode adicionar em camadas, né, do solo, que ajudam a melhorar a estabilidade, né, do seu solo. Né? E o Gabião, teoricamente, vai fazer essa proteção de face, né, de contenção também. Então, uma solução durável e, principalmente, né, integrante com o meio ambiente. Né? Então, olha só, por exemplo, essa foto aqui, olha só que legal. Eu tenho uma situação de parque, né? Então, eu tenho um lago aqui no parque, eu tenho uma situação aqui onde as pessoas caminham aqui, e o Gabião, ele tem esse atributo, esse apelo arquitetônico muito bacana, né? É um material onde ele é drenante também, ou seja, a água que cair aqui, ele vai ser drenado, né? E automaticamente vai aqui também para o lago, né? Na contrapartida, né? O que está em contato com o solo, eu vou ter o material bidim, o famoso bidim, na realidade bidim é marca, tá, pessoal? Nós se lê geotêxtil, tá? Bidim é marca, ok? Depois que você entrar nesse mundo aí, você sempre vai falar geotêxtil, né? O mercado conhece como bidim, tá certo? Ok? E o que pode trazer aqui para vocês de benefício, né? Então, o muro de gravidade é uma estrutura permeável e drenante, né? É uma solução versátil para uma obra de vida longa, né? Tem uma flexibilidade importante, como você monta esse gabião, né, numa base, né, ligeiramente inclinada, até porque o gabião ele trabalha com no mínimo 6 graus de inclinação, né, de frente para o talude. Eu tenho que também ter uma regularização, né, dessa base, literalmente, para eu apoiar esse gabião, e ele consegue também acompanhar a deformação desse relevo, onde você vai posicionar, né, essas gaiolas que são posteriormente amarradas e posteriormente preenchidas com os agregados, né, com as rochas britadas, literalmente. Né? E, por fim, aqui a integração com o meio ambiente, você torna a paisagem aí muito legal, né, e propicia aí, você não vai intervir, né, com um elemento construtivo extremamente robusto, né, e afetar a paisagem, né, muito pelo contrário. O gabião, como diz os mais antigos, né, ele vai ornar, né, com o ambiente que você tem, e fica muito bonito, de fato, né, diga-se de passagem. Aqui uma questão muito interessante também, então eu tenho o gabião tradicional, né, o gabião caixa, aqui você está vendo, o gabião sendo posicionado próximo ao desemboque aí, né, de um córrego, então você tem uma ponte aí, né, de passagem, tanto de pedestre quanto de carro, e aí a água fazendo estrago, né, no talude aqui, provavelmente levou tudo embaixo, e pode levar, inclusive, esse talude aqui, né? Então, o que foi solicitado? Foi solicitado, então, um projeto, né, um projeto com gabiões, então você vê aqui
os gabiões caixa, né? Aqui, esse material de madeira, né, seria o nosso gabarito, né, onde você faz todo o gabarito, até porque essas malhas vêm desmontadas, você faz a amarração, é um trabalho bem braçal aqui, né, você faz a amarração, depois de preencher e montar o gabarito, você vem adicionando. A máquina PC está aqui exatamente para posicionar, né, os agregados, né, quando eu falo posicionar, é colocar os agregados dentro das gaiolas, né. Eu crio também uma plataforma de trabalho para os funcionários poderem trabalhar, né, essa água dá para ver claramente que é uma água de contribuição de esgoto, né, nem sempre eu tenho uma água limpa, você tem que pensar também no funcionário. E aí eu crio uma estabilidade, né, uma obra que não depende assim de muitos atributos, né, de maquinário extremamente robusto. Eu tenho simples aí uma PC, mas eu poderia ter também uma escavadeira, né, uma retroescavadeira poderia me ajudar também. Aí dá para contar nos dedos aqui a quantidade de funcionários que eu tenho para fazer uma obra extremamente robusta e importante aqui nesse ponto, né? Uma outra situação, aqui uma escada hidráulica, né? Para uma contenção, por exemplo, de minas, né? Então, uma situação aqui onde eu tenho uma escavação, por exemplo, tem muitas mineradoras, né? Que fazem a Vale, infelizmente, né? Teve aquela situação, né? Mas a Vale, por incrível que pareça agora, né? Eles têm uma preocupação muito grande, né, com essa questão de contenção, então eles já estão basicamente desativando, né, todas as barragens aí, não digo todas, mas as principais, e com uma possibilidade, né, de problema. Eu já li, já estudei sobre isso. Eles estão desativando as barragens de contenção em solo, né, para barragens de contenção, né, principalmente com gabiões, né, que você tem uma estabilidade muito maior e também é drenante, né? Aqui utilizado como uma escada hidráulica, né? A escada hidráulica você já deve ter visto, inclusive, em situações de próximo a rodovias, né? Exatamente para diminuir a velocidade potencial da água, né? Então isso aqui acaba sendo muito importante, porque se você consegue frear a água, literalmente, né? Diminuir a energia potencial, né? Você consegue trilhar ela, né? Ou seja, você gera um caminho para essa água, automaticamente ela não vai gerar uma erosão e aí comprometer todo o seu maciço, né, toda a sua rodovia. Às vezes você passa ali, você tem um talude ali erudido, né, um talude caído, literalmente, muito provável, né, por falta ou de execução de uma forma correta, ou então de uma solução construtiva apropriada para o local. Né. Uma próxima imagem aqui também, em uma situação de gabião. O gabião, a gente costuma falar que é o gabião colchão, né? Tá vendo aqui? Então eu tenho a saída de um córrego, né? Eu tenho alguns platôs aqui, né? Imagina um galpão aqui em cima, e eu tenho os platôs, e aqui eu tenho o gabião caixa, né? Qual que é a finalidade do gabião caixa? Então, além de eu proteger, né, o leito aqui do meu rio, né? No caso aqui do meu córrego, eu posso ter ele aqui embaixo também. Eu posso ter também o gabião colchão, né, posicionado aqui na margem aqui do meu rio com o meu talude, né? Com isso, mesmo numa situação de cheia, eu consigo segurar, né, todo esse talude que já está gramado aqui, ou seja, eu já tenho uma técnica aqui de vegetação, né? A utilização de grama é muito utilizada nos taludes, exatamente para segurar, né? Agora, se eu tenho uma contribuição maior, aí não, né? Eu tenho que pensar em uma outra solução, e aí eu posso ter essa proteção em toda a situação longitudinal, né, do meu córrego ou da contribuição dessa água, vamos dizer assim, ok? Uma outra, a mesma situação, né, só para vocês entenderem de que forma é esse material. Então, esse material é exatamente esse daqui que vocês estão vendo. Esse aqui é o famoso gabião colchão, né? Você tem um comprimento aqui, tá? A altura dele, ele pode variar de 30, de 23 ou 17 centímetros, tá certo? Essa altura aqui, que você está vendo. E aqui são as resistências, né? Especificações do fio, né? A malha dele, em termos de bitola, né? Fio de rede, fio de borda, 2.4, e fio de amarração também, né? Benzinal, a gente costuma dizer que é o benzinal da marca, né? E o Z de zinco e o AL de alumínio, né? Então, o material é uma gaiola galvanizada, né, entre zinco e alumínio, que é exatamente o que permite que você tenha esse material imerso, tá? E você ainda tem um material revestido com PVC, né? Então, o gabião colchão, assim como o gabião caixa que a gente mostrou para essa situação aqui,
é um material que tem um revestimento com PVC, até porque ele vai sofrer, não vai sofrer não, né? Ele vai ficar em contato a vida toda, vamos dizer assim, né, com materiais podendo ser corrosivos, né? Alguém, sei lá, alguma indústria joga algum material corrosivo ali, se você não tem uma proteção do arame, a vida útil dele também vai ser diminuída, tá certo? O gabião caixa, né? Então falei do gabião colchão, gabião caixa. Principais aplicações. O gabião caixa, você vai perceber, ele pode ajudar demais, né? Ele tem uma versatilidade muito grande, né, em diferentes tipos de obra, seja uma obra de contenção, barragens, contenções, apoio de ponte, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? Então, gabião caixa, exatamente porque ele tem esse formato prismático, né, retangular, é indicado como uma estrutura de contenção por gravidade, exatamente, né, ou seja, o peso próprio dele, barragens, canalizações, apoios de ponte. Então, esse eu até coloquei aqui embaixo, esse é o mais popular, né, é o mais popular e geralmente mais utilizado, né, pois seu uso está associado ao controle de erosões e contenções de talude, né. Então, esse aqui é o mais clássico, né, aqui tem um corte aqui para vocês terem uma noção de um projeto. Então, imagina aqui que você tem esse solo de contribuição, né, e aqui lembra da inclinação, eu falei para vocês que o gabião trabalha sempre numa inclinação de 6 graus, exatamente para ele trabalhar inclinado, ou seja, ele tem uma situação de, conforme ele trabalha inclinado, eu consigo conter muito mais o talude, né? Ah, professor, mas não pode ficar ele face 0,0? Pode, né? Mas aí você tem que verificar o projeto, você tem que verificar as questões de empuxo, né, desse solo, então tem uma série de situações, mas uma situação aqui um gabião tradicional, um gabião de 3 a 4 metros, ele vai muito bem dessa forma que vocês estão vendo, né? Então aqui eu tenho a contribuição do solo, depois que eu faço a montagem da minha primeira caixa, já posso vir com um bidim, né, o famoso bidim, ou o famoso geotêxtil também, né, venho com o solo, venho compactando e venho retaludando, né? Imagina que eu não tinha o solo aqui, esse solo é um solo de empréstimo, você veio e colocou aqui, mas para você colocar, você não vai colocar de qualquer jeito, né? Tem que colocar com as premissas de compactação do material, né? Exatamente para você estabilizar o outro maciço, o corte natural que está aqui. Se você perceber aqui, esse esbranquiçado aqui, exatamente o geotêxtil, que é ele que vai garantir com que os finos do solo não permeiem o gabião, na realidade não permeiem os agregados, né? Porque se ele permear os agregados, o que vai acontecer, né? Você vai perder a função drenante, né? Se o gabião ele tem essa ajuda, né, muito importante, né, de atuar como elemento construtivo também drenante, você acaba perdendo essa possibilidade, né, do material, né, de atuar ele como material drenante, né? Então, por isso, do geotêxtil, de você proteger aí o tardós dele, né, exatamente para que você não tenha entrada de finos, tá certo? E aí você garante que só a água passe por aqui. Então, automaticamente você vai diminuir, né, os esforços do solo. Imagina que está passando um trator, alguma coisa aqui, qual que é a tendência desse solo, principalmente encharcado? A tendência de gerar um esforço mecânico aqui para baixo, e empurrar esse muro, né, tentar tombar o muro, literalmente, né, falando em português, claro, tombar o muro, né? Então é isso que você não quer, perfeito? Aqui uma configuração desse material, né? Então você tem a largura, o comprimento, você tem os aspirais, né? Isso aqui eu estou falando do gabião tradicional, o gabião amarrado, literalmente, né? É o mais popular. Aqui algumas informações de medidas, né? Acho que não vem tanto ao caso. Se alguém tiver interesse, depois a gente tem os catálogos informativos técnicos que a gente pode compartilhar aí com você, né? Então a malha, essa malha hexagonal que vocês estão vendo aqui, que é parecida com uma colmeia, né? Ela é padrão 8x10, né? E aí você pode ter o gabião tradicional com PVC ou sem PVC, né? Com PVC, basicamente obras hidráulicas, né? Sem PVC, obras, a gente costuma falar obras que não vão ter o contato, né, com o córrego do rio. Ah, professor, mas não pode ter, então, chuva? Sim, chuva é normal, até porque você não tem, né, uma contribuição química, né? Por mais que você tenha ali uma chuva ácida, né, sei lá, aqui em São Paulo, por causa do SO3, né, da gasolina, enfim, mas não é para tanto, né? Então, a gente costuma dizer, para a utilização dos gabiões caixa com revestimento PVC, você vai utilizar ele mais em regiões de submersa, né, ou obras hidráulicas, resumindo. Ok, então, ao fio de rede, né, 2,7 milímetros, o fio de borda, óbvio, de borda, ele tem uma espessura maior, 3,4, e o fio
de amarração, beleza? Esse é o clássico gabião caixa, beleza? O gabião tipo saco, então, o próprio nome já fala, né? Você tem esses grandes aspirais aqui, né? Esses grandes, como se fosse um saco bag, né? Só que comprido, né? A ideia dele é ele utilizar como elemento de proteção, né? Exatamente para o gabião. Então, lembra aquela situação? Imagina que você precisa fazer esses gabiões, só que você tem essa contribuição de água com esgoto e etc. Como é que você vai trabalhar aqui, né? Então, o gabião saco, né? A indústria pensou muito assertivo com essa questão de você primeiro criar uma plataforma de trabalho, e essa mesma plataforma de trabalho já servir de apoio com o gabião caixa, né? Então, ó, aqui eu tenho dois sistemas, eu tenho o gabião saco aqui embaixo e tenho o gabião caixa aqui, exatamente para conter o meu talude, né? Então, ele é exatamente isso, esse salsichão aqui, né? Espichado aqui, onde você preenche ele, né? Fora, por exemplo, aqui dá para ver melhor, tá vendo? Você tem a mesma malha do gabião, tá, pessoal? Ok? Mesma malha do gabião caixa. Então, você tem um comprimento de 2 metros, 3, 4, 5, e a largura e o volume, tá? E aí, a grande sacada é você preencher ele fora. Então, aqui, por exemplo, na foto ao lado, você tem uma escavadeira, né? Você tem a concha da escavadeira, exatamente posicionando, ó, tá vendo quantos aqui, ó? 1, 2, 3. Então, o pessoal já fez praticamente todo o içamento aqui, né? E tá, vamos dizer assim, tá se utilizando, né, do gabião saco exatamente para criar essa plataforma de trabalho. E aqui em corte, aqui embaixo, facilita ainda mais o seu entendimento, né? Então, eu tenho a contribuição do córrego, ou do rio, ou do lago aqui. Eu tenho aqui o gabião saco, ele vai servir não só como um apoio, mas ele vai servir também como uma plataforma para você não ter erosão na base do gabião tradicional, porque, olha só, imagina que nessa situação aqui, ó, putz, eu desenhei tudo aqui, eu vou manter para não sair. Mas tudo bem, acabei saindo, mas eu vou apagar aqui só para vocês terem uma noção, ó. Olha só. Imagina se você... porque aqui está no solo, né? Mas imagina que se aqui tivesse água, aqui, ó. O que poderia causar aqui no pé do gabião? Poderia causar uma erosão, né? Poderia causar uma erosão. E aí você automaticamente descalçar esse gabião aqui e acontecer o quê? Tem famoso embarrigamento, que você vê, inclusive, em algumas obras, né? Onde a execução foi feita de forma inadequada. É muito difícil esse arame estourar, tá? O arame é um processo industrial, vai ser quase, não digo impossível, né? Vai ser muito difícil, né? Então, a chance mais aqui das patologias estão relacionadas aos problemas de execução ou de erosão na base. Então, o cliente não fez um cuidado, não analisou a base, teve um possível recalque, e aí você pode ter um problema, né? Que é exatamente isso que eu estou explicando aqui para vocês na questão do gabião saco aqui, ó, dessa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Então, ele vai servir não só para a plataforma de trabalho, para também a plataforma para evitar a erosão, mas também a plataforma para posicionamento do muro, né? E aí é projeto, né? Você pode perguntar, professor, coloca quantos aqui, né? Aí depende, né? Depende do projeto, depende aqui da altura de contribuição de água, né? Depende da altura do seu talude, né? Depende das características do solo. Aí a gente entra em detalhes de projeto, que não é aula, mas eu estou te dando aqui já um feedback, e basicamente o projeto vai ser em relação ao que vai ter aqui em cima, né? Se vai simplesmente ser uma situação de apoio, né? E a característica desse talude, tanto aqui quanto da base, né? Então, as premissas, você pode perceber que toda a premissa da área de geotecnia é o solo, né? É igual na sua casa. Se você não faz a análise do solo ideal, né, como é que você vai tirar ali uma informação assertiva de qual fundação que você vai utilizar? Você vai ouvir o vizinho, né? Não, aqui não dá nada não, né? É isso que ele vai falar, né? Que pode fazer assim, né? Não faça dessa forma, né? Então, faça sempre a análise de sondagem. É ele que vai trazer atributos para você poder dimensionar qual o melhor tipo de sistema para conter, literalmente, a sua casa ou o seu prédio, né? E aqui mais fotos, né? Só para vocês terem uma noção. Então, o gabião sendo içado, né? Então, você tem um ponto de lançamento, uma base bem já estruturada aqui, dá para perceber, né? Então, primeiro, o pessoal fez um colchão aqui de rachão, né? Ou BGS aqui,
né, exatamente para a máquina poder andar, e aqui o posicionamento do maquinário, né, para posicionar aqui os gaviões sacos, e aí partir, óbvio, depois com a montagem dos gaviões saco, ou gavião caixa, beleza? Gavião rede, né, muito provável também vocês já devem ter utilizado, tá? O gavião rede, ele também é utilizado em encostas, né, queda de pedras, detritos, né, encostas, tá certo? No desenvolvimento também de vegetação, então ajuda demais, né? Eu trouxe uma foto aqui, acanhada aqui, de uma das obras, né, que a gente forneceu esse material aqui. Então eu tenho o gavião rede, né, e tem os acessórios, né, os tirantes, onde você pode fazer a cravação desse tirante na rocha, né, exatamente para que você segure ali a tela, e se houver alguma fuga desse agregado, ele fique literalmente contido aqui, né, e não role para a rodovia, por exemplo, né. Então nós também temos, né, também tem esse sistema do gavião tipo rede, né, que é a mesma malha do gavião, só que utilizado como um gavião para uma situação de talude, né, literalmente, tá certo? Ok? Tipo de aplicação. Então, o gavião, né, vou falar um pouquinho de cada um desses aqui, tá certo? Então, aqui numa situação de contenção, né, de uma possível barragem, olha só, gigante, isso aqui em Minas, tá? Que mais? Aqui, uma situação eu acho que isso daqui é um vídeo, mas tudo bem, só para vocês terem uma noção, ó, essa empresa aqui fica aqui próximo de São Paulo, tá? Acho que agora vai entrar, deixa eu ver aqui, ó. Agora deu, tá vendo aqui, ó? Então aqui você tinha toda a contribuição de água aqui, né? Imagina um galpão, né? Então toda essa água, né, poderia comprometer o meu talude aqui, né? Então o que foi feito para essa obra, né? Foi feito todo um trabalho aqui, né, um projeto hidráulico, com a utilização de gaviões exatamente para você direcionar essa água, que está na foto aqui, na foto direita, você captar essa água e dar uma destinação para ela, né? Então foi uma obra bem bacana, né, que a gente fez também a filmagem por drones e ficou bem legal, né? Então escada hidráulica aqui, né, também com gavião, então isso ajudou demais aqui a execução dessa obra, né, da parte de drenagem, principalmente, né? Então, foi uma situação bem legal, né? E o gavião, ele literalmente ficou praticamente imperceptível, né? Então, ajudou demais aí a situação dessa obra, né? Bom, em outras situações, né, você pode trabalhar também o gavião com os materiais geossintéticos, né? O próprio geotêxtil é um deles, né? Então, eu posso ter também o paramento frontal do gavião, com uma outra malha aqui também, tá vendo aqui, ó, de gavião, porque eu posso fazer essa contenção, né, essa estabilização desse solo com a própria malha, né? E aí é para o projeto, então, mas a cada quanto? A cada 30, a cada 50? Então, vai depender disso de altura, né? Então, a gente sabe que se você tem um aterro, né, se você aterrar uma quantidade expressiva, você não vai conseguir o grau de compactação ideal desse solo, né? Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo desses 30, 50, 70, vai depender muito daquilo que ele vai ser utilizado, né, das características do solo e do ensaio, né, que você tem que fazer para garantir o grau de compactação. Tá, professor, e o que o gavião tem a ver com isso? Essa malha ela pode ficar para dentro do solo também. Dessa forma, você consegue uma melhor estabilização. Lembra lá que eu falei no início, com os gaviões com solo mole, né? Então, o gavião ele pode ter essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, ok? Canais de drenagem, olha só que bacana. Então, eu posso ter também um canal de drenagem que vai ajudar, né, na diminuição, no freio, literalmente, dessa água, né? Então, isso vai ajudar demais, tá certo? Canalização, então, olha só, às vezes eu tenho uma contribuição ou até mesmo, né, uma comunidade aqui próximo, né, e aí eu posso utilizar o gavião, né, para o próprio gestor público, servindo, né, mostrar para o gestor público que o gavião ele pode tranquilamente cumprir esse papel do direcionamento, né, da bacia aqui, no caso do córrego, e também servir como um elemento, né, de proteção. Uma outra possibilidade também parecida, né, com a canalização é a descida da água, né? Então, eu posso ter várias possibilidades aqui e ir freando essa água, certo? Escadas hidráulicas dentro
de mineradoras, né? Aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tenho uma esteira aqui puxando minério, e aqui eu não posso ter nenhum, vamos dizer assim, nenhum recalque, né, dessa estrutura. Então, a água que cai aqui não pode contribuir nada. Então, eu tenho uma escada hidráulica aqui que pode ajudar minha estrutura industrial que eu tenho montada, né, etc. Ombreiras de ponte tem uma possibilidade para o gestor público também muito interessante, porque eu consigo unir o gabião servindo como estruturação para o meu córrego, né? E também utilizar como uma ombreira de ponte, né? Óbvio, né? Você vai determinar aqui os esforços, vai verificar as cargas, né? Falar, aqui um carro popular, né? Um carro simples dá para utilizar, né? Com o pedestre, então, tranquilo, né? Consigo utilizar, né? Então, é uma possibilidade também para o gestor público. A gente está fazendo bastante obra, né? Utilizando gabiões como ombreiras de pontes também, tá certo? Barragens, né, que a gente já falou, nós temos as PECs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, né, então as PECs aqui é um outro foco que a gente consegue também atuar, né, para ajudar aí, até mesmo o governo, né, com essas novas possibilidades, principalmente agora, né, com energia, novas fontes de energia, mas a energia nossa que prevalece aqui é a energia hidrelétrica, né, então, a gente tem uma contribuição expressiva aí, em função do relevo, da topografia, que favorece novas centrais hidrelétricas, né? Vertedouros de barragens, bacias de controle, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, né? Bacias vertedouros de barragem, então pode ajudar também, diminui também a velocidade potencial da água, né? Bacias de controle de cheias. Então, olha só, eu tenho uma situação aqui, margeando, aqui é uma obra para a Urbel, né? A Urbel é uma urbanizadora de Belo Horizonte, onde eu tenho uma situação de gabiões, né? Nas duas laterais aqui, né? Então, eu crio, além da estrutura, né? Consigo um aumento expressivo aqui numa cheia e consigo conter todo o talude, né? Então, bacia de controle de cheias é plenamente utilizável, né? Então, além de eu guiar aqui o meu córrego, eu também crio uma situação de estabilização do meu maciço aqui, né? Bacias de controle de cheias, certo? Eu também consigo atuar, né? Tanques, né? Então, tanques de reservatório também, eu posso utilizar os gabiões, né? O que mais? Bacias de retenção, então, olha só, lembra aquela imagem que eu mostrei daquele vídeo? Exatamente aqui, olha o gabião aqui, ó, olhando por cima. Aquela imagem que eu digo, essa aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima é exatamente essa obra aqui, ó. Aqui, ela aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma situação, a água, né, coletora, aqui eu faço o gabião como uma escada hidráulica e vou criando dificuldade para a água avançar, tá vendo? Faço caminhos aqui eu crio como se fosse uma pequena comporta, né? E essa comporta eu faço a água caminhar, exatamente para ela ir mais lenta, como se fosse um labirinto. Depois eu destino ela, né, para o restante da calha de captação. E assim, sucessivamente, aí eu diminuo a velocidade potencial dela, né? A recuperação de vossorocas, né, então isso também ajuda muito, ok? E aqui, uma situação... deixa eu botar aqui. Essa aqui é a situação tradicional, né, do gabião convencional, que a gente costuma dizer. Olha só. É uma amarração. Então, você percebe que ainda tem uma necessidade grande ainda do operador, né, da mão de obra, né? Então, ele passando a amarração aqui, né? Então, olha só, esse vídeo acho que retrata bem, né? Então, eu tenho os arames, eu vou fazendo a amarração. Primeiro, eu solto a malha de base, né? Depois, os diafragmas, que são aquelas malhas que ficam de pé, né? E aí, depois que eu faço essa montagem, eu venho com a inserção, né, dos agregados para dentro da do meu gabião, certo? Ok? Aqui uma outra possibilidade também, né, de gabiões. Então, eu tenho aqui, pessoal, todo o gabarito aqui montado, né? Olha só. Aqui o gabião e o pessoal trabalhando, né, na montagem. Então, monta os diafragmas, são as paredes de divisa, tá? E aí vai depender de projetos, tá, pessoal? Antes que eu professor, mas qual que é o comprimento? Eu posso ter 2 por 1 por 1? Posso ter 2 por meio por meio? Então, vai depender muito do projeto, né? E da modulação que você pretende, ok? Já respondendo algumas perguntas nesse sentido, né? E aí,
a gente costuma falar, né, que o que era bom ficou ainda melhor, né? Então, trazendo a inovação dos gaviões, né, a gente traz aqui a inovação do EasyWorks, né? EasyWorks é uma marca que foi criada, né, pela Bell, exatamente para trazer o conceito de trabalho fácil, né? Essa é a grande sacada, de você trazer os gaviões já praticamente quase que montados, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os gaviões eletrosoldados. Então, o gavião aqui, ao contrário daquela malha hexagonal de 8x10 que eu mostrei lá no início, aqui eu tenho uma malha de 5x10, então só que eu já tenho um ganho expressivo em termos de não deformação do material, né? Porque o material é eletrosoldado, eu não preciso do arame de dupla torção para amarrar o hexágono aqui, né? A malha, igual como se fosse aquela malha de alambrado, né, de quadra, né? Então, nesse caso aqui do gavião tradicional, não tenho, eu tenho material eletrosoldado, uma solda industrial, solda MIG, tá? Que não é solda de serralheiro, né? Já tem fake rodando por aí, mas já está caindo do cavalo, porque rompe, né? Porque é solda de serralheiro. Esse daqui é uma solda industrial, uma solda MIG. Eu tenho o próprio arame, olha só. Então, aqui tem mais vídeos aqui para frente, eu vou mostrar para vocês, mas o próprio aspiral, né? Aqui é o nosso Easy S, né? Easy S, o S exatamente devido ao aspiral, tá vendo aqui, ó? Então, o aspiral aqui. Então, eu faço a amarração das minhas malhas com o aspiral. Então, eu tenho a minha produtividade muito mais rápido, né? E com isso, eu crio uma estabilidade melhor, eu tenho uma resistência maior, com certeza, né? Eu tenho um acabamento de face melhor, uma vez que eu não tenho fuga de agregado, né? Pode ver aqui, né? Como eu tenho uma malha mais restrita, 5x10 a abertura, automaticamente aquele, vamos dizer assim, aquele agregado que poderia escapar, né, no gavião tradicional, aqui não vai acontecer, né? Essa é a grande sacada também. Professor, mas por que no outro, o outro também não escapa, né? Ele não é feito para escapar, não é isso, né? Na realidade, quando você compra os agregados, você compra da pedreira, né? Aí o que a pedreira vai te falar? Você fala, você precisa de agregado para quê? Eu preciso de rachãozinho, né? Rachãozinho, geralmente eles falam, né? Para gabião, né? A pedreira já sabe. Só que o que acontece? Às vezes no bolo ali, quando a máquina vai, não sei se vocês já foram numa pedreira, né? Mas você tem várias pilhas, né, de agregados com diferentes granulometrias, né? E aí o que acontece? Quando a máquina vai preencher ali, vai pegar ali, vai colocar no caminhão basculante, esse caminhão vai chegar até a sua obra, né? Pode ter alguns agregados ali com granulometria diferente, né? E aí, se você tem uma granulometria que foge do dimensional do gabião, automaticamente você não vai ter o preenchimento por completo, né? E a gente sabe, né? Se você tiver alguma falha no preenchimento dos gaviões, você pode ter algum tipo de deformação. Esse aqui, por mais que você tenha falhas, né, em relação ao preenchimento, né, mesmo assim ele não vai deformar, né, porque ele tem é uma solução muito mais robusta, né, é mais aço também, claro. Aqui eu estou te entregando 4 milímetros de espessura, né, enquanto no gabião tradicional você tem a malha lá de 2,3 milímetros, né, então quase que o dobro. Resistência mecânica também, então eu tenho 400 kN tradicional, aqui eu tenho 600 kN, né? Então me traz um processo produtivo mais rápido, uma solução robusta, autoportante, né? Então o funcionário consegue montar. A própria foto, né, próxima, aqui, por exemplo, aqui é uma rodovia na Alemanha, né, que foi utilizado, inclusive, o gavião eletrosoldado, né? Então, aqui algumas características, né, o painel de alta performance, eu tenho aqui 5x10, né, em relação às dimensões da malha. A minha norma é uma norma DIN, né, tanto que a gente, no Brasil, nós nem temos ainda, né, norma para gavião eletrosoldado, né, então foi para trazer para o Brasil, né, foi utilizada uma norma internacional, norma DIN, norma inglesa, né, que inclusive tem até mais restrições, até mais restritiva no sentido da qualidade do material de ser empregado aqui no Brasil, né, e agora o papel, né, da BNT é começar a trabalhar a norma para o gavião eletrosoldado, que não tem mais volta, né. Então, uma situação de produção muito mais rápida, né, então você tem aqui os módulos, né, os módulos bem soltos. Se alguém me perguntou aí no chat, eu não estou acompanhando o chat, mas, professor, como é que vem isso? Ele vem em pallets, né, ele vem em pallets modulares, então você pode ter um pallet com 2 metros de comprimento, né, você pode ter meio centímetro não,
50 centímetros, né, 0,5 metros de largura, e aqui você também pode ter 1 metro de largura. Eu posso ter também uma malha de 1 por 1 por 1, né? Então tem algumas modulações, foi o que eu falei, depois quem quiser o catálogo eu posso enviar, né? Então você percebe que a montagem é extremamente rápida, né? Então a mesma painel de um, eu faço a junção da outra simplesmente com uma espiral. Então é muito rápido, aí preciso praticamente somente de um alicate, né, que vai fazer as emendas, né? E ao mesmo tempo, na base, se alguém me perguntar, professor, e na base? Na realidade, na base, quando você soltar a base, você já vai soltar os painéis laterais, né? Que é exatamente na base, aqui você passa o aspiral aqui, ó, e aí você já monta esse painel lateral, mesmo esquema, você monta o outro embaixo, né? E aí você passa o aspiral, monta os painéis aqui laterais, ele basicamente está pronto para receber, os agregados, né? Então, olha só, a gente sai de uma situação tradicional, não estou dizendo que o gabião tradicional vai deixar de existir, tá, pessoal? Ele vai existir onde tem que existir. Agora, por que não a gente não utilizar, né, partir para uma inovação onde eu vou economizar muita mão de obra, só para vocês terem uma noção em termos de produtividade, o gabião tradicional é uma equipe boa, hein? Se tiver uns caras bem afiados, eles vão te entregar aí de 5 a 6 metros cúbicos dia, vai, um gabionista, né? Um gabionista, cara bom, cara treinado de 5 a 6. Já um gabionista com o EasyS, um cara já treinado, né? Ele vai produzir aí fácil, no mínimo, tá? 6 metros cúbicos dia, né? Então, praticamente eu dobro a produção. Se eu dobro a produção, o que vai acontecer? Se eu dobro a produção, vou diminuir hora homem, vou diminuir hora máquina, uma PC, né? Quanto que é uma PC? Uma escavadeira hidráulica, quem trabalha em obra? Caríssimo, né? Uma PC custa em torno de 3.500 a 4.000 reais o dia, não é isso? Imagina se jogar esse valor para metade, né? Porque se eu for montar mais rápido o muro, automaticamente a máquina vai ser mais rápida para encher, né? Então, é em cascata, né? Então, olha só, eu saio dessa situação, né? Ok? E aí, a situação do lado, né? Então, rapidinho, ó o aspiral seguindo aí, ó. Né? Olha só que legal. Nada como um vídeo, né? Para esclarecer, né? Então, o gabião montado, e aí ele está amarrando a caixa superior, que vai chegar uma outra caixa por cima, né? Imagina, lembra lá das imagens, né? O gabião você vai fazendo as caixas sobrepostas. Então, imagina que você está amarrando, né, a malha superior, que vai receber a montagem de mais um, né? Então, acho que dessa forma fica até mais fácil para vocês entenderem, né, o conceito como um todo, né? Aqui no próximo slide, uma imagem por planta, né? Então, olha só, aqui acho que fica até mais fácil. Então, aqui, esse módulo é aquele de 2 metros que eu falei para vocês, né? Eu tenho os tirantes, né, na transversal, exatamente para a malha não abrir, né? Tá certo? Então, eu tenho também uma segurança também da malha na transversal e também aqui a 45 graus, tá vendo aqui, ó? Que é exatamente essa foto aqui, né? Olha só, aqui é 45 graus, eu estou montando aqui as minhas caixas, né? E depois a máquina vai vir, vai despejar literalmente os gabiões aqui, você vai ver que não vai fazer nem cócega, né? Então, aqui uma outra situação de montagem já, igual eu expliquei para vocês, eu monto a base, passo a espiral na base e automaticamente já unindo com a minha malha que vai ficar aqui na vertical, né? E o mesmo esquema no outro lado, certo? E aí eu passo. Os aspirais, eu tenho 50 centímetros de 1 metro, né? Então, eu vou sempre casar a modulação. Professor, se for de 2 metros o comprimento da minha malha, aí você vai utilizar 2 aspirais de 1 metro, né? E aí você faz a amarração em todo o sentido longitudinal aqui da malha, perfeito? Aqui a montagem, tá vendo aqui, ó? E olha só, um talude aqui, inclusive uma obra em Atibaia, que eu acompanhei, né? Olha só que bacana. Eu tenho os pallets que chegam exatamente assim, né? E olha só, 2 funcionários aqui montou praticamente todo o muro de gabião, né? Então, olha só que legal aqui, ó. Ó, então, depois de montado, ele estando, óbvio, né, bem alinhadinho, né? Olha só que legal. O próprio aspiral já desce e já faz a amarração, né? Esse vídeo é bem bacana.
possibilidade de fazê-lo lá na obra, foi bem legal. Né? E aí, olha só, depois que você monta, né, você pode vir com um caminhão, e aqui não é fake, tá? Você vê o nosso colaborador aqui, né, e simplesmente é o tamanho do maquinário, né, ele despejando, né? Imagina a força disso daqui para segurar, né, toda a situação dos agregados, empurrando, né? Peso danado, né? E aqui ele seguiu o barco, aqui a gente conseguiu encher, óbvio que na camada superior você vem com acabamento manual, né, porque o gabião ele não pode ter muitos vazios, né, exatamente porque você vai ter uma outra caixa aqui em cima, né, então se eu tenho algum vazio aqui embaixo, ele pode ficar um pouquinho deformado, né, um pouquinho inclinado, não é o ideal. A gente costuma fazer o salgamento aqui em cima, né? O que é esse salgamento aqui? Exatamente é uniformizar, né, para eu colocar tampa. É meio que preencher os vazios, talvez uma outra explicação. Preencher os vazios exatamente para que eu tenha aqui uma uniformidade, eu posso vir com a caixa posterior. Okay? Aqui depois eu peço para vocês, quem quiser aí uma realidade aumentada, com o próprio celular, para vocês verem um gabião sendo montado aí na sua sala, tá bom? Onde você está assistindo. Mas eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Aqui é aquela obra dos colegas lá montando, né? Os dois colegas, olha só. Aqui é o gabião Easy S, né? Então, ó, toda a montagem muito rápida, muito feito. Os pallets aqui, ó, não ocupa espaço no canteiro. Você vê que é mínimo, tá? Um espacinho de nada. Então, o gabião Easy S veio para ficar, tá, pessoal? Então, uma tecnologia que a Belgo trouxe da Bélgica, né? Com a Becart. A Becart é uma das... tem ações, né? Na Belgo. Então, ela trouxe a expertise da Becart, que é especialista em arames lá na Europa. E aí a gente trouxe para o último Cobrancelli, que foi o Congresso de Engenharia e Geotecnia, que teve em Campinas agora em setembro, né, no ano passado, e aí a gente trouxe essa inovação aqui na área, né, óbvio, dos gaviões. Então, uma obra aqui em Atibaia, bem bacana, uma indústria, né, e aqui depois vai ser retaludado, tá vendo? É um muro aqui de 7,5 metros, um muro bem bacana, um muro considerável, e aqui você vê, ó, sem mentira, duas pessoas trabalhando, maquinário preenchendo aqui as gaiolas e seguindo a obra, né? Os aspirais aqui sendo passados, os tirantes, né? Obra perfeita, bem legal. E aqui você consegue perceber, inclusive, ó, olha só a quantidade de alguns agregados que caíram, mesmo, né? Mesmo com a malha, né? A nossa malha nova, no caso aqui o gabião Easy S, a quantidade praticamente irrisória aqui, né? Mas aqui, óbvio, né? O culpado aqui é a própria pedreira, né? Dá até para perceber aqui a diferença de granulometria, né? Então aqui os caras erraram feio, mas mesmo assim o gabião segurou, né? Não deixou passar os agregados, né? Então isso ajuda demais. Já aqui, a partir de 1,5 metro, tá vendo? Aí já começou a mudar um pouco a granulometria do material, né? Aí já começou a ficar um pouco mais uniforme, né? Outras obras, né, isso aqui na Europa, né, se não me engano, não sei se é na Bélgica ou na Alemanha, né, a Becart fica na Bélgica, e aqui, né, você vê também os gabiões eletrosoldados próximos às linhas férreas, né, então o gabião aqui servindo como uma estruturação para a linha férrea tranquilamente, né, o próximo a contenções também, as encostas, né, próximo aqui a rodovias, e esse mesmo gabião Easy S, né, a Belgo também lançou o Monotec. Qual que é a diferença, né? Ele tem uma bitola maior, só que no lugar do aspiral você passa um pino. Tá vendo aqui, ó, você tem um olhal, que também é uma dobra industrial e uma solda industrial, e no lugar, né, do aspiral você pode passar um pino. Professor, qual que é a diferença de utilizar o Easy S, que é o aspiral, por esse? Esse daqui, ele tem um apelo mais arquitetônico, por quê? São obras são obras de condomínios de alto padrão, né? Então, ele tem um apelo mais arquitetônico, esse daqui, até porque é mais caro, óbvio, né, esse material, estou te entregando mais aço, então ele acaba sendo um pouco mais caro. Mas olha só que legal, né? A produção dele também é muito mais rápida, né? Então, isso aqui é a indústria inovando, né? Dessa forma eu não tenho perda de material, não preciso ficar amarrando, né, o gabião tradicional, igual vocês viram, né, e tem uma obra muito mais rápida, né, não preciso nem dizer, né. Aqui umas obras também costeiras com o gabião Monotec E, né, que mais? Aqui ele aqui, né, inclusive utilizando como pedras ornamentais também,
né? Então ele fica muito bonito, o gabião, ele dá um acabamento, né? Tanto o gabião Easy S como o Monotec, ele tem um acabamento de face bem expressivo, né? Aqui uma outra situação também, os gabiões, né, ao lado de uma autobahn, tá certo? E isso vai ajudar demais, né, em relação aqui, não só à proteção acústica, né, o gabião também tem essa possibilidade de você utilizar, então, imagina o gabião passando aqui, os ruídos, né, ele também pode servir para abafar o som, literalmente, não deixar o som passar, inclusive é tema do meu mestrado, né, a utilização de gabiões com fins acústicos, inclusive faço questão de compartilhar aí com o Maurício depois, a vocês da Leasp, assim que eu entreguei. Já estou para entregar e defender, e aí depois a gente marca aqui mais para frente para eu trazer os resultados aqui para você, né? Então, as soluções de montagem racional, né? Então, primeiro a base, né? Depois as laterais, vou passar um pouco mais rápido aqui, né? E aqui a situação típica, né? De um gabiãozinho aqui tradicional, maciço, ele inclinado, né? E servindo aí como uma contenção, né? Aqui a pré-montagem, estava explicando para vocês, a base, as laterais. Esse aqui, né, é a cartilha aqui nossa que eu trouxe aqui, é um gabião tradicional, né, um gabião com arame, dupla torção de amarração, né. E aí você monta as bases, as laterais, né, as tampas, e depois você tem o preenchimento, né. Não vou ficar lendo tudo isso daqui, mas esse daqui já é o Easy S, né, que é o com aspiral. Então você perceba que tanto no gabião tradicional quanto no gabião Easy S, o gabarito é sempre importante, porque o que dá essa, vamos dizer assim, essa junção, né, a união das malhas é exatamente o aspiral. O aspiral, ele tem ali um limite, né, de variação de espaço, né. Se você muda muito, né, vamos dizer assim, o sentido longitudinal, né, se a caixa anda um pouquinho, alguém esbarra, o aspiral ele pode não pegar, né? Então, por que a gente utiliza aqui o gabarito? Porque exatamente para ficar bem alinhado. Quando fica bem alinhado, né, você passa, é igual uma régua, né? Imagina que você tem uma régua, você vai fazer uma linha, né? Se você fazer sem a régua, você pode fazer certo, né? Ou pode fazer, a chance de fazer errado é grande, né? Então, é exatamente isso, né? Você criar ali uma planicidade primeiro, você dá alguns pontos de arame simples, e aí, quando ele alinhou, aí você vem com o aspiral passando, né? Agora, já na situação do gabião tradicional, que seria esse daqui, né? Você não tem jeito, você vai ter que fazer as amarrações igual a gente estava mostrando, né? Não vou ficar lendo tudo isso daqui, mas aqui é um processo de montagem, né? O gabião de 1 metro, né? Os tirantes, né? O transversal, o longitudinal em 45 graus, para você montar a caixa, para depois, né, fechar e adicionar adicionar os agregados, né, fazer a tampa, fechamento, e automaticamente depois posicionar o próximo gabião aqui para dar sequência, né, literalmente, certo? O geotexto, então, vai ser adicionado, né, no final, aquela situação que a gente comentou, o geotexto tem que ficar em contato entre o solo e o gabião, exatamente para que os finos do solo não avancem, né, para dentro e não comatem os vazios, né? Se comatar os vazios, você vai perder a função drenante, né, desse elemento construtivo, beleza? Eu acho que eu falei no meu tempo, Maurício, eu acho que deu tempo sim, acho que foi 1 hora e uns 10 minutos, aqui foi minha bibliografia, né, e aqui os meus contatos aqui, tá certo? Então aqui meu WhatsApp comercial aqui, quem quiser entrar em contato comigo aqui, meu telefone, meu e-mail, se quiser abrir aí os comentários, Maurício, fique à vontade. Não sei se eu fiz no tempo hábil aí, eu tentei correr um pouquinho e controlar o tempo. Foi bem legal, foi dentro do tempo que a gente Imaginava, planejou. né? Legal, Foi muito Maurício. bom. Ó, e eu achei legal aqui, quem não conseguiu, eu acabei de montar um gabião aqui no chão do meu escritório aqui, né? Legal. Foi muito bom aqui, e ele depois o visual, né? Eu vou até é voltar isso. lá. Então, quem quiser, ó, dá uma Não, tentada deixa eu aí, gente. voltar lá Eu rapidinho, porque coloquei isso no é chão, muito depois legal. eu coloquei em cima da Isso, vocês têm mesa. que colocar no chão, ó. Ele Coloquem aí, gira, aí você vê ele montando, é muito legal, tá, Foi, pessoal? eu já fiz o teste aqui, funcionou. Comigo deu certo. Inclusive, ô Maurício, na nossa turma lá
de formação de gabionistas, eu quero utilizar esse aí, hein, meu caro? Ah, vamos lá, então, vamos Entendeu? usar esse Easy aí, vamos usar esse método aí virtual também, o pessoal vai Esse, gostar muito. excelente, Tá? excelente. Deixa no final, volta para a última tela lá depois também, Antônio, para deixar teu contato direito. Vou Aí as lá, vou pessoas lá. vão anotando, quem Isso. precisar, logicamente, Ó, vai tá poder ter aqui, ó. mais isso, tá? Legal. Aí já deixa aí Eu, teu Instagram, o pessoal virar teu amigo aí. Maurício, eu tenho aqui um vídeo institucional, mas como, né, não sei se depois eu posso passar agora, ou é melhor, você sabe. Eu acho melhor a gente tem o do CREA ainda que vai passar. Ah, tá, e depois, né? Isso, a gente Depois pode sim. passar depois. E Tá, deixa eu só fechou. fazer uma coisa, um convite para todos que estão assistindo. Nós temos chegamos a ter 35 participantes, agora Legal, estamos com 31 ainda, né? bacana, E vamos ter um curso de gabionista que o Antônio Celso vai promover na perfeito. própria Aleasp, vai ser presencial, vai ser num Isso. sábado. Eu depois vou postar isso para todo mundo. Tá, Esse curso ele vai ser voltado tanto para mestres, empreiteiros, construtores, tá, engenheiros e todos que tiverem interesse em perfeito. aprender como faz exatamente. Vai ter um curso mais prático, né, Mais Antônio? prático, né? Vai ter uma apresentação muito parecida com essa, tá? Uma Mais simples, situação né? um pouco mais simples. Vocês viram que eu não entrei muito em detalhamento de projeto, detalhamento técnico, exatamente para sentir ali a turma e passar, né, as possibilidades de obras com gabiões, né, um gabião tradicional e trazer a inovação. E fiz questão também, no caso de vocês aqui, de trazer uma abordagem dessa parte das ODS, que eu acho que foi muito importante, né, Maurício, Sim. trazer essa abordagem também, que exatamente é isso que as empresas estão tratando, né? Estão começando a enxergar. Então, por isso que eu fiz questão de abordar primeiro as ODS, depois a gente trazer o conceito, as características da indústria da construção civil, e aí a gente entrar no mundo dos gabiões, com os diferentes tipos, né, do material, enfim, das possibilidades, e aí depois mostrar a Ferrari dos gabiões, né, que é o gabião Easy S aí, o Monotec, né, que a Belgo lançou recentemente aí, tá bom? Certo, certo. Antônio, então, muito bom. Olha, a gente fica mais um pouquinho aí, por favor. Antônio também permaneça um pouco Beleza. com a gente. O nosso colaborador, o Ari, ele vai passar alguns vídeos institucionais do CREA, que é o nosso parceiro Maurício, aí. rapidinho, você quer que eu responda as perguntas agora ou Opa, deixa depois? eu ver aqui, olha, É que eu tem vi aqui que algumas tem um perguntas pessoal finais. perguntando aqui, Desculpe aí, né? gente, olha, eu passei direto aqui, por favor, vocês me perdoem, tá? Olha, a Érica pediu, tem como compartilhar pelo chat ou por e-mail toda essa apresentação, os slides? Depois, Érica, no meu contato lá, eu posso compartilhar, inclusive, o material técnico mesmo, né? Que acho que vai ficar até melhor ainda para você, tá bom? E o Carlos, respondendo aí, Carlos, vamos lá. Carlos, na realidade, o ganho que você tem, óbvio, eu vou te entregar mais aço, né? O Gabião Easy S, eu estou falando do tradicional, eu te falei que ele tem 2,3 milímetros, o Easy S eu estou partindo de 4 milímetros. Então é óbvio, né? Estou te entregando mais aço, a indústria vai te cobrar mais por isso. Só que a grande sacada é o seguinte, enquanto que o Gabião tradicional eu tenho uma produtividade, um gabionista bom, um cara bom de 5 metros cúbicos dia, esse, você pode pegar a sua pior equipe, tá? Uma pior equipe, mesmo você não estando presente, ele vai te entregar 10, ou seja, economiza material e diminui hora máquina. Então, esses 20 a 25% a mais, que é o custo, respondendo a sua pergunta, né, ele vai ser diluído tanto no prazo, que isso é o que as empresas mais perguntam, tanto quando eu faço essa apresentação, pessoal, o custo é a última coisa que o pessoal me pergunta, né, porque sabe dos benefícios que traz o material, né? Então, assim, eu vou te entregar uma produtividade bem maior, um material muito mais robusto, mais assertivo, que não vai deformar, que vai dar ainda um acabamento e um efeito estético extremamente importante. Então, isso não tem preço, né? E sem contar que, volto a falar, esse custo, ele é diluído, esse custo a mais é diluído na sua produtividade. Beleza? O Gustavo também tem alguma pergunta aí, Gustavo? Ele disse que vai mandar algumas dúvidas. Vamos lá, Gustavo. Aí, ó. Quais as diferenças de dimensionamento? Ah, legal. A diferença, Gustavo, na realidade, os parâmetros para o dimensionamento são os mesmos, tá? É só sondagem, tá certo? É sondagem e a contribuição que você vai ter desse maciço, tá?
Agora, em termos de dimensionamento, o padrão é o mesmo, tá bom? Em termos a deformabilidade é bem menor, né, nem se fala, até porque você tem as peças rígidas, né, eles são eletrosoldados, né, e óbvio, o ideal é ele não deformar, né, a gente sabe que o gabião, uma das grandes características dele é a deformabilidade, esse é um atributo importante e necessário. Então, vai muito de onde você vai colocar ele, se você vai ter um solo muito deformável, né, eu não aconselho você utilizar o gabião Easy S, né, mas numa situação tradicional, um solo bem compactado, perfeito, o Easy vai te atender tranquilamente muito mais rápido, né? Tá bom? Acho que, resumindo aí a resposta para a sua pergunta. Beleza, Gustavo? Fechou? O Alexandre tem também uma dúvida com relação à A manutenção. adaptação é muito simples, cara. Não tem muita diferença, não. Na realidade, você precisa de uma base bem ajustada, né? Uma base regular, tá certo? Uma compactação prévia, né? Aí tem gente que faz com o próprio rachão, outros utilizam concreto macro e solta o Easy S depois, ok? Então não tem muita diferença na implantação dele, tá? Limite de altura, né, vai muito do projeto, mas o gabião, por si só, né, se você pegar em qualquer literatura, ele vai bem até 4, 5 metros, né? Porque mais do que isso, você começa a ter como eu posso dizer, uma expressão, ele muito mais robusto, né, até mesmo em função do peso próprio, e começa a não fazer sentido, né? Aí outras soluções, né, começam a ser mais viáveis, vamos dizer assim. Então, o que a gente preconiza, né, o gabião de 5 a 7 metros, 7 metros e meio é o ideal. Né? Tá certo? O Vitor, que fez essa pergunta também, ele é nosso associado também, e ele é agrônomo, né? Ah, legal. Ele tem muito conhecimento dessa parte aí. Legal demais. Valeu, muito legal, Vitor. viu, Bacana. As encostas colapsaram. Sim, em algumas partes sim, Victor. Outras partes eu concordo contigo, outras partes não cabem, então pode ser uma malha, né, uma malha talude atirantada, né, que pode uma malha talude atirantada ou uma malha talude com concreto projetado, até mesmo na Tamoio, se você for lá agora, acho que é o trecho 52, se eu não me engano, o pessoal está lá fazendo a contenção das rochas com malha talude, com tirantes e concreto projetado, né? Então é aquilo que a gente fala, onde tem que ir gabião, vai gabião, onde é outra solução, vai outra solução, né? Então vai muito do que você tem ali para utilizar e a contribuição que você tem ali atrás dele, beleza? Tá, Antônio, obrigado, viu? Opa, tamo junto aí. Vitor tá escondendo ouro aí, hein, Vitor? Não, que isso, é porque como a minha formação sou agrônomo, trabalho com perícia ambiental, a gente estuda um pouco de geotecnia, mas muito pouco. Legal. É uma das ciências, né, da ciência ambiental. Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Não, bacana. Eu até dei entrevista na TV quando teve esses desastres aí no litoral norte. Legal. E lá choveu 600 milímetros, foi uma loucura, né? Aquilo, eu acho que nada segurava, nem que tivesse. 600 milímetros é 600 quilos por... Cara, foi absurdo mesmo. Mas 600 quilos por metro escorregando. A questão... Meia tonelada, por mais que meia tonelada por metro quadrado, não dá. Mas a questão aí, né, Victor, o que acontece? Você tem uma possibilidade de um sistema construtivo, foi o que a gente falou, onde você não demanda uma mão de obra muito especializada, né? E você acha a pedreira até uma certa, por exemplo, em próprio Caraguá tem pedreira, né? Então você tem materiais disponíveis. É aquilo que a gente falou, às vezes a logística, né? E aquilo que você tem para trabalhar é uma situação pontual que numa contenção prévia ali vai te ajudar. Então é uma possibilidade. Com certeza. Né? E talvez fazer degraus, né? Nas encostas. Isso, nas encostas. Cortar e pôr os gabiões aí. Perfeito. Segura, né? Segura. O problema é a velocidade que a água desce. Né? Que a água desce, né? Então, isso é tranquilo, entendeu? Mas obrigado aí, Victor. Depois pegar o meu contato aí, a gente pega a figurinha aí, cara. Obrigado, Gustavo, viu? Valeu, imagina. O Gustavo tem uma pergunta aí também. Gustavo, na realidade, o curso é mais focado para gabionistas, né? A gente vai ter um depois, a gente está estudando isso lá na Belgo, né? Inclusive para ter um curso mesmo da parte do dimensionamento, né? Mas isso deve acontecer mais para o segundo semestre, né? Então, para esse primeiro semestre, a nossa meta aí é divulgar o mais rápido, né, o
a formação para gabionistas, né? Mas nada impede que você participe ali, porque conhecendo a execução te dá uma boa base para o dimensionamento, né? Ajuda, né? A gente costuma falar que tanto o projeto quanto a execução tá ali do lado a lado, né? Tá bom? Tá bom. Beleza? Gente, olha, muito obrigado. A gente vai ter que dar uma paradinha para passar os vídeos institucionais do CREA. Peço para vocês, por favor, aguardarem para poder assistir. Em seguida, vamos passar também o do Antônio, a respeito do Gabião Easy S. E também, o Antônio, eu peço para que você possa disponibilizar, depois que eu vou passar para todos que estão inscritos, individualmente, e também para excelente. Colocar no nosso site também, para quem quiser assistir a qualquer momento. Eu acho que dá para mandar aqui eu não sei se dá para mandar aqui. Dá para mandar uma situação aqui, eu posso colar aqui depois, Maurício. Você pode colocar, as pessoas podem até copiar o link, copiar o acesso. Isso, perfeito. Pode seguir aí. Tá bom? Então, Ari, eu peço para que você possa, então, nesse momento, colocar os vídeos institucionais do CREA, né, nosso sistema, e daqui a pouco a gente volta, e vamos ver se dá tempo, Antônio, porque nós também temos um limite de tempo aqui. Não, fique em paz, Maurício. Se não der tempo, paciência. Cara. Tá bom. Então, Ari, pode prosseguir. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico.
Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, por meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração após graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular,
e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto. Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do Conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do Conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau. Eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui
admitido como auxiliar de serviço. E com 6 meses, eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de 1 ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então, o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Olha, infelizmente não vai dar tempo de passar o vídeo do Antônio Celso, mas eu vou deixar disponibilizado no site da Aleasp. Eu vou também pedir para que depois seja enviado para todos individualmente que estão participando aqui dessa palestra, para que vocês possam assistir com calma, tá? Vocês perceberam que o Antônio Celso já deixou também um site indicado aqui no chat, né? Vocês podem seguir, inclusive com um atalho aí diretamente para o site da Belgo. E eu tenho que agradecer primeiro ao Antônio Celso, né, pela excelente palestra, pela disponibilidade que você teve, e por compartilhar esse conhecimento muito legal, muito importante, que tenho certeza que todos daqui saímos melhores do que entramos, tá bom, Antônio? Fico muito feliz por ter você como nosso parceiro e conto com você sempre em outras oportunidades estar com a gente aqui. Valeu, Maurício, a última vez aí, agradecer a todo mundo que esteve presente aí, que ficou até o fim aí, assistindo os vídeos institucionais do CREA e também a palestra. Eu aproveito também para o pessoal entrar lá no site da Belgo, tem muita informação, né? Nós temos desde a calculadora dos gaviões, então se você tem a necessidade ou não tem o conhecimento, está cru ainda na geotecnia, mas quer aprender um pouco mais, a gente tem muita informação lá, tem os artigos, tem referência técnica, a calculadora vai te dar uma noção em termos de quantitativo de peça que você vai precisar ali, né, para o seu muro de contenção. Então, tem muita informação ali. Então, eu recomendo que vocês entrem aí no site da Belgo, e se tiver alguma demanda de obra, de perspectiva, de ajuda também em projeto, nós temos a Belgo lá em Minas, em Contagem, né, uma equipe dedicada para a parte de projetos, para a parte de estudos técnicos. Se porventura cair no seu colo alguma demanda de gabião e você não tem ainda o domínio, a gente tem também uma possibilidade de ajudar vocês, não tem nenhum custo isso, tá? A gente faz isso exatamente para fomentar o mercado de gabiões e ajudar os possíveis parceiros aí no fornecimento de um estudo técnico, né, para o pessoal que queira seguir, né, e projetar ou executar alguma obra nesse sentido, certo?
Ok. Bom, todos que tiverem dúvidas também podem depois se encaminhar para o Antônio, se tiverem dúvidas que surjam aí, né? Podem encaminhar diretamente para ele. Tenho certeza que ele não vai se negar em responder, porque ele é uma pessoa muito bacana aqui. Com certeza, Maurício. Bom, é isso aí. Ô, Maurício, só rapidinho e também lembrar, né? Inclusive, dar um toque que nesse curso de formação de gabionistas eu vou estar com outro colega também, que desempenha a mesma função, né, na região lá de Minas, o Flávio, né, o Flávio Cruz, que inclusive, não sei se ele está participando, ele falou que estava participando, não sei se ele já saiu ou não, mas o Flávio com certeza vai me ajudar, né, na formatação desse curso que a gente já está trabalhando, e ele vai ser um dos colegas também, parceiros, que vai ajudar a ministrar essa formação dos gabionistas aí com você, tá bom? Beleza? Ótimo, então. Perfeito. Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Espero vocês no curso de gabionistas e nos próximos eventos que a Aliasp promover. Eu gostaria que todos participassem. É muito bom ter vocês conosco. Antônio, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Até a próxima. Se Deus quiser. Um Tamo abraço, juntos pessoal. aí. Valeu. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.